Graça e paz. Meu nome é Patrícia Cabion, estamos diariamente fazendo a leitura do devocional Café com Deus Pai. Autor, pastor Júnior Rostirola. Conecte-se a Jesus. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João, capítulo 15, verso 5. Tenho certeza de que todos nós temos o grande desejo de frutificar, prosperar das mais diversas maneiras, não é verdade? Nessa ocasião, Jesus nos concede um valioso ensinamento a respeito de como deve ser nossa vida na terra e qual é a única maneira de frutificarmos. O texto que lemos é muito enfático, mostrando-nos o seguinte: para frutificar, precisamos estar conectados a Jesus. O fato é que essa conexão precisa ser profunda, algo íntimo e intencional. Então, eu o convido a refletir neste dia. Você tem estado verdadeiramente ligado a Jesus? Porque muitas vezes acabamos nos distraindo, desviando o olhar de Jesus. Quando isso acontece, nos perdemos completamente na caminhada e acabamos permitindo que nossos frutos apodreçam. Só frutificamos de maneira saudável quando estamos intimamente ligados a Jesus, e somente nele podemos experimentar uma vida abençoada e abundante. Não tenha medo de ir na contramão do mundo, pois o fato é que temos escolhas a fazer. Quando buscamos agradar a Deus, frutificamos, mas quando nos opomos à sua vontade e caminhamos na direção oposta, afastamos-nos completamente dos seus propósitos e acabamos desconectados da videira que nos transmite todo o necessário para nos mantermos vivos e frutíferos. Saiba que estar intimamente conectado a Jesus não é algo para poucos, mas para todos os que desejam viver dessa maneira. Ele morreu a nossa morte, para que vivêssemos a vida dele em nós. Portanto, a partir de hoje, decida romper com tudo aquilo que o tem afastado de Jesus. Conecte-se à verdadeira fonte de vida e veja a transformação chegar. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, sem Jesus não podemos frutificar. Devocional 100 de 365 dias. Leitura bíblica João 14. Palavra-chave: conexão. A importância da conexão. Hoje vivemos dias onde a palavra conexão está em alta. Na era da revolução tecnológica, vivemos conectados com muitas pessoas, coisas, novidades e tendências. Não existem limites, podemos nos conectar com quem quisermos a hora que quisermos. Entretanto, há uma conexão em especial, na qual hoje eu quero falar, uma que se faz necessária e essencial para a nossa jornada cristã. Conexão com Deus. Deus é um Deus relacional. Vemos Deus no início da história da criação, não apenas fazendo o homem, mas também tendo comunhão com a criatura que foi feita à sua própria imagem e semelhança. Sendo assim, precisamos perder a imagem errada que muitas vezes é colocada em nossas mentes, do que Deus é um Deus irado com seu povo, ou que está pronto para castigá-los. Isso não é realidade, afinal, Deus é nosso Pai. E qual pai que, ao ver o filho pequeno vindo ao seu encontro com passos fracos e falhos e caindo em meio ao caminho, vai desprezar esse filho e acusá-lo de não andar em perfeição? Na verdade, é que Deus ele nos ama como ama o seu Filho Jesus, e esse amor nos atrai para perto. Portanto, essa é a maior conexão que podemos viver. Sim, nós podemos nos conectar com o nosso Criador. Ele mesmo quer que estejamos conectados a Ele, conforme vemos em João, capítulo 15, versículo 4, a parte do versículo: está em mim e eu em vós. E isso acontece à medida em que buscamos viver uma vida de comunhão, entrega, parceria e intimidade com o Deus que nos salvou através do seu Filho. Benefícios de se conectar são incontáveis, são as recompensas que obtemos ao viver uma vida de proximidade e devoção a Deus. Porém, podemos citar alguns exemplos. Cresceremos no amor de Jesus, cresceremos em amar o nosso irmão, teremos mais segurança no caminhar, pois sabemos que Ele nos guia.
conheceremos mais sobre o propósito eterno e, consequentemente, sobre o nosso propósito individual. Não teremos medo do futuro. Conheceremos como somos conhecidos. Daremos frutos. Nossas orações serão respondidas. E, para mim, uma das maiores recompensas, seremos reconhecidos como seus amigos. João 15, capítulo 15, versos 14 e 15 nos diz: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Certamente, ao desenvolvermos uma amizade com Deus, nós ficaremos sabendo de seus planos, ouviremos seus segredos e assim conheceremos as suas vontades para vivermos em parceria com Ele. Então, como medida prática, devemos perseverar no lugar de oração. É ela que vai nos manter firmados, ligados a Deus. É o nosso maior elo de conexão com o Deus eterno. Através dela, certamente, permaneceremos em Cristo e no seu amor. Talvez você ainda não tenha aceitado Jesus. Ainda há tempo. Busca o Senhor Jesus, se conecte com Ele. Talvez você tenha desistido da caminhada com Jesus. Volte aos caminhos do Senhor, se conecte com Ele, se aprofunde na sua palavra, tenha uma aliança com Cristo. Talvez você esteja na igreja e talvez esteja meio que afastado. De repente você está com um pé na igreja e outro no mundo. Se firme em Jesus, se firme nos propósitos dele. Peça ao Senhor para que você venha se conectar verdadeiramente com Ele, para que você possa frutificar e dar frutos. Pois o Senhor Jesus, Ele jamais vai deixar um filho andando fraco pelas ruas. Qual pai que quer ver o seu filho fraquejando? Não, irmãos. Ele quer pegar você no colo, mas para isso você tem que abrir o seu coração. Quando eu decidi voltar para os caminhos do Senhor, eu estava com a minha vida toda errada, com um relacionamento incerto. Mas o Senhor Jesus, Ele olhou para mim e estendeu a sua mão. Desde aquele dia, foi tirada aquelas escamas dos meus olhos e eu pude ver. Eu pude ver as misericórdias do Pai pela minha vida. Foi lindo, irmãos. Talvez você tenha vivido num beco sem saída. Talvez a sua vida não tenha ido para frente, só tenha ido para trás. Talvez você tenha tudo o que você quer, mas existe uma grande angústia no teu peito, uma solidão que não deixa você viver em paz. Talvez você tenha até pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, mas hoje, em nome de Jesus, eu creio que você vai ser liberto. Se entregue ao Senhor Jesus, somente Ele pode te dar a vida que você tanto quer, a vida eterna. Creia no Pai, creia na sua palavra que é viva e verdadeira. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor Jesus, eu estava com uma vida totalmente destruída, eu estava com um relacionamento incerto. Mas desde aquele dia em que eu cheguei aos pés do Senhor Jesus, Ele olhou para mim e com um olhar dócil, um olhar de misericórdia, Ele abriu seus braços e me acolheu. E eu nunca mais larguei dessa verdade. Porque quando nós chegamos a Jesus com o nosso coração quebrantado, nosso coração destruído, o nosso coração cheio de mágoas, tristezas, o Senhor vem. E quando nós pedimos a Ele cura, Ele cura, irmãos. Eu estava num relacionamento onde eu tive o meu filho e o pai dele não queria saber de casar, não queria saber de aceitar a Jesus. E eu não queria viver no pecado. E eu pedi muito a Deus que Ele me desse um sinal. E Ele me deu esse sinal. Então, quando Ele me deu o sinal, eu voltei para a casa dos meus pais. Porque eu não queria viver no erro. Eu não queria viver no pecado. E eu sei que quando a gente não é casado, que a gente só vive junto, a gente está em pecado, irmãos. Então, eu queria me consertar totalmente. Eu não queria viver no erro. E o Senhor Jesus, Ele deu o sinal que eu precisava. E eu vivi uma vida nova em Jesus. Eu fui para a igreja, eu aceitei Ele de todo o coração, trabalhei na obra,
e depois de 7 anos eu conheci o meu esposo. Nós namoramos, noivamos e casamos. Foi tudo muito rápido, né? Mas Deus, Ele estava no controle e hoje fazem já 20 anos que somos casados, estamos trabalhando na obra os dois juntos. Então, irmãos, este é um pouco do testemunho da minha vida. Deus, Ele é fiel. E se você for fiel a Ele, Ele sempre vai estar com você. E por mais que você passe por lutas, por tribulações, Ele vai estar com você, Ele não vai te abandonar. Finalizamos mais um devocional Café com Deus Pai. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.